coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que mais uma vez está aqui conosco assistindo esse nosso culto online, na certeza da presença do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e assim como Ele está comigo aqui, Ele também esteja contigo em sua casa nesse tempo de cultuar a Deus. Hoje, de forma linda e de forma especial, nós acendemos a primeira vela, então, de nossa coroa de Advento. Isso mesmo, hoje iniciamos o primeiro domingo de Advento, o domingo do qual nós nos preparamos, nós organizamos, nós aguardamos a espera do nascimento de Cristo Jesus, e assim de forma especial nós estamos e ainda celebramos esse Advento, essa vinda de Cristo que mais uma vez irá acontecer quando enfim Cristo vier novamente para nos resgatar deste mundo mau e nos levar para junto de si na eternidade. Por isso este domingo é um domingo de muita alegria, de muita gratidão. E eu quero saudar a todos vocês com a palavra de Marcos, no capítulo 1, no versículo 2 adiante, que diz assim: como o profeta Isaías tinha escrito, ele escreveu o seguinte: Deus disse, eu enviarei o meu mensageiro adiante de você, para preparar o caminho. E o profeta escreveu também: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram as estradas retas, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará a todos vocês. O profeta já anunciava esse preparativo, esse momento especial da chegada de Cristo Jesus. Assim como nós ainda hoje aguardamos a volta de Cristo Jesus, com essa mesma alegria, com esse mesmo entusiasmo, anunciando, gritando, arrependam-se, porque Cristo Jesus vai voltar. Que esse tempo de Advento seja um tempo também onde você, sua família também possam estar se preparando e juntos celebrando a graça da vida de Cristo Jesus. Sim, a graça, porque foi pela graça que Cristo Jesus veio a este mundo, nasceu no meio de nós, para nos ensinar do seu amor, do seu perdão, do arrependimento, mas acima de tudo, que a nossa vida não está baseada nesta terra, mas na eternidade, de onde Ele está neste momento, também à espera e preparando para que todos nós um dia lá nos encontremos. Tenhamos todos um lindo e abençoado culto. Vamos passar por um tempo de louvar ao nosso Senhor. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque meu Deus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Ei, ei, ei. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque meu Deus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Ei, ei, ei. Eu digo aleluia.
Queridos, como está o seu coração? Como você está se sentindo nesse dia de hoje? O que você tem guardado nesse seu coração? A palavra de saudação desse dia de hoje nos desafiou a nos arrepender, a preparar tudo para a chegada de Cristo Jesus. Será que nossos corações estão definitivamente preparados? Preparados para aquilo que Deus tem para nós, reservado para nós? Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu tenho percebido que tem acontecido algo muito estranho em nossos corações. Parece que nós, em nosso coração, nós conseguimos guardar apenas coisas ruins. A maldade, o ódio. Eu não sei o que está acontecendo com a humanidade. Quando a gente olha a palavra de Deus, lá em Gênesis, a gente vê que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus, eu e você fomos criados. Sim, quando nós nos olhamos no espelho, não é a imagem de uma pessoa qualquer que nós enxergamos, seja com as nossas rugas, com as nossas sardas, com os nossos defeitos faciais, mas é a imagem e semelhança do nosso Senhor que nós olhamos. Mas será que quando de fato nós olhamos no espelho, a gente consegue ver a imagem do Senhor? Será que nós ainda refletimos a imagem do Senhor neste nosso mundo? Se nós vamos olhar logo depois da criação, aconteceu a entrada da queda do pecado neste mundo. E o que o pecado fez com essa imagem e semelhança do Senhor é justamente isso que nós estamos vivendo. Esse tempo de maldade, esse tempo de ódio. A nossa imagem e semelhança do Senhor foi prejudicada por causa do pecado. Se a gente vai ler o que a palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim: viu o Senhor Deus que a maldade havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Vejam, Deus olha para a sua humanidade após a queda e Ele procura algo bom. E quando Ele olha para os seres humanos, Ele encontra apenas a maldade. Todos os desejos do coração do ser humano se tornaram maus. A maldade se multiplicou. Como está o teu coração? Será que o teu coração já não está rodeado também de maldades? Jesus Cristo, lá em Mateus 24, versículo 12, disse que o amor de muitas pessoas iria se esfriar. O amor de muitos se esfriará. E é isso que eu tenho percebido que tem acontecido cada vez mais. Com aquela linda e perfeita imagem e semelhança de Deus, do qual nos criou, esse Deus que nos criou e nos abençoou, para que aqui neste mundo nós refletíssemos a sua imagem e semelhança. Eu imagino que quando Deus olha para tudo isso, Ele tem lágrimas em seus olhos. Porque Deus não nos criou para termos um coração mau, um coração cheio de ódio, um coração com desígnios maldosos. Com toda certeza, quando Deus olha para mim e para você, como será que Ele se sente? Será que Deus tem orgulho de nossos corações, das nossas atitudes? Como será que Deus se sente quando Ele olha para este nosso mundo? Quando Ele olha para as nossas publicações na internet, aonde nós só encontramos ódio, discórdia, vingança, aquela palavrinha, Deus está vendo, aquele julgamento, aqueles mimimi, mas o fulano pode, eu não posso. Como será que Deus se sente quando Ele olha para nós, seres humanos que fomos criados para ser bênção e para levar bênção para as outras pessoas? Queridos, o que eu e você estamos fazendo com o nosso coração? Com a nossa imagem e semelhança do nosso Senhor? Será que nós não estamos cometendo o mesmo erro que aconteceu lá em Gênesis? Que nós estamos esquecendo o que Cristo fez por nós, estamos esquecendo do amor de Deus por nós e estamos nos deixando levar pela maldade deste mundo? Será que nós somos verdadeiros adoradores de Deus neste mundo? Qual é a diferença que nós cristãos temos feito neste mundo? Será que nós temos refletido a imagem e semelhança de Deus? Ou o que eu e você temos refletido no nosso dia a dia?
Max Lucado, ele tem uma palavra em um dos seus livros que diz assim: Deus te ama, mas Ele se recusa a te deixar como está. Deus te ama, mas Ele se recusa a te deixar como você está. Sim, porque Deus não nos criou para sermos maus. Deus nos criou para sermos bênção, para glorificarmos a Ele. Quando nós vemos que Deus olha então para aquela humanidade e encontra na humanidade apenas maldade, Deus não se cala diante disso, mas Deus manda o dilúvio. E Deus anuncia a Noé: olha, eu vou acabar com isso, porque eu não criei um mundo para ser mal. Eu não criei os seres humanos para que eles destruíssem a si mesmo e uns aos outros, com palavras, com tanto rancor, com tanto ódio. Então Deus anuncia para Noé: Noé, vai chover, eu vou mandar uma grande destruição, eu vou acabar com essa maldade. Mas quantos acreditaram nisso? Quantos foram aqueles que levaram a sério as palavras de Noé? Quantos ouviram o que Deus estava dizendo? Sabem, queridos, o que eu acho muito interessante, porque muitas vezes a gente sempre pensa assim que o tempo de mudança, o tempo de ter um coração diferente ainda não chegou. Eu vou deixar para fazer isso amanhã. Eu vou mudar a minha vida, o meu coração, o meu jeito de ser amanhã. Sabe o que acontece com amanhã? Lá na história de Gênesis, quando a gente vai acompanhar o texto bíblico, a gente vê o seguinte: a porta da arca se fecha. E aí então as pessoas sentem os primeiros pingos. Ou seja, a partir do momento em que as pessoas começaram a sentir os primeiros pingos, eles se arrependeram. E eles tentaram correr, eles tentaram ir ao encontro da arca. Mas já era tarde. E a palavra de Deus nos lembra que a volta desse Cristo, desse que nós estamos à espera nesse advento mais uma vez, ela anuncia que Jesus vai voltar. E nós vamos esperar sentir os primeiros pingos da sua volta para nos arrepender, para mudar nosso coração maldoso. Querido, se você pensa assim, eu quero te dizer algo: não vai dar tempo. Não vai dar tempo, porque quando a gente sentir os primeiros pingos, quando a gente sentir os sinais da volta de Cristo, já vai ser tarde demais. Já não vai mais haver esperança para nós. Por isso eu quero convidar você a olhar um pouquinho para a sua vida, para o seu coração, para tudo aquilo que a palavra de Deus já tem nos mostrado acerca de nós precisarmos ter um novo coração, um coração igual ao de Deus. Deus fez de tudo para nos anunciar. Ele envia Jesus Cristo. Ele envia Jesus para nos lembrar que nós precisamos nos arrepender, que nós precisamos mudar nossas vidas. Ele anuncia o nascimento de Jesus, mas as pessoas, poucas entenderam. Jesus então ele anuncia a sua salvação, a sua graça e o seu perdão. Mas muitos continuaram nos seus mundos maus, nos seus pecados. Jesus pede para que todos sejam seus seguidores. E todo mundo vai desde que receba de Jesus milagres, curas. Mas quando Jesus diz agora pega a sua cruz e me siga, muitos o abandonam, porque só querem bênçãos de Deus. E quando precisam carregar a cruz, aí abandonam Jesus. Muitas e muitas pessoas viram Jesus morrer naquela cruz. E o que aconteceu com as pessoas que viram isso acontecer? Por que a maldade continua a rodear nossas vidas e nossos corações? Nós, de pessoas que somos cristãs, nós que celebramos Natal, que celebramos a Páscoa, que celebramos o Pentecostes, que temos Deus em nossa vida, o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida e com o nosso coração? Ou será que nós ainda não entendemos que Cristo está voltando? É por isso que nós celebramos Advento, porque nós temos fé de que Ele há de vir novamente em toda a sua glória para nos resgatar. A palavra do Senhor lá em Tiago, capítulo 1, ele tem uma exortação para nós que diz assim: sejam praticantes da palavra de Deus, não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Vejam o que essa palavra diz, e eu creio fortemente que é isso que tem acontecido. Nós somos perfeitos ouvintes da palavra de Deus. Estávamos loucos, com saudades dos cultos para ouvir a palavra de Deus. Mas Tiago nos exorta
nada adianta nós ouvirmos a palavra de Deus se nós não colocarmos em prática aquilo que nós ouvimos. Porque nós vamos lá no espelho, nós vamos olhar que nós somos a imagem e semelhança do Senhor, mas quando a gente vira as costas, a gente vai para o nosso trabalho, a gente vai para a nossa universidade e tudo continua igual. Sejamos praticantes e não somente ouvintes da palavra de Deus, é o que o Tiago diz para nós. Por que você sentiu falta dos cultos? Quero te fazer essa pergunta. Por que você sentiu tanta falta de estar junto em comunidade, celebrando os cultos? Qual é a diferença que um culto faz na sua vida? Sabe por que eu pergunto isso? Porque esses dias eu estava lendo um livro do qual o autor disse o seguinte, que a nossa vida como igreja, ela é semelhante a uma viagem de avião. Viagem de avião e igreja são praticamente as mesmas coisas, segundo ele. E eu achei que faz todo sentido isso. Sabe por quê? Vamos fazer essa pequena comparação. Igreja versus avião. Muitas e muitas pessoas entram em um avião não porque querem estar no avião, mas porque precisam. Elas precisam do avião porque eles não conseguem atravessar o mundo sem entrar em um avião, porque necessitam do avião para seu trabalho, porque são obrigados a ir de avião porque o avião é o único meio de locomoção. Assim também, muitas e muitas pessoas participam, frequentam igrejas por obrigação. Não queriam estar ali, mas estão porque alguém mandou, porque afinal de contas eu paguei a minha passagem, a minha contribuição, então eu preciso, eu tenho que estar ali, por isso eu exijo que eu esteja, tanto faz o que eu estou fazendo ali. Então eu vou para a igreja por obrigação, porque eu preciso do cemitério, porque eu preciso da igreja, e por obrigação eu vou, e por obrigação eu volto para a minha casa. Por isso, a semelhança. Tem outras pessoas que entram em um avião para ter um bom voo. O desejo é que o avião suba bem alto, chegue no seu ponto e ele desça e que todos sobrevivam no final, para que quando tudo acabe as pessoas possam dizer: foi um bom voo, foi uma boa viagem. Muitas pessoas vêm para a igreja com esse mesmo sentimento. O sentimento de que quer ter um bom voo, um bom culto, que este culto seja legal, que o louvor seja gostoso, que eu sinta a presença de Deus e que quando o avião, ou seja, quando o culto acabar, eu consiga chegar na porta e dizer: que culto bem bom foi esse culto de hoje, e assim vai para a sua vida, porque desceu e tudo continua igual, e domingo que vem eu volto para o culto porque eu quero ter um bom voo. Mas você pode ser diferente. Você pode vir para um culto porque você quer ter um encontro com Deus. E agora eu quero contar uma história para vocês. De um jovenzinho que certa vez ele entrou no avião. Ele entrou no avião pela primeira vez. Ele não foi por obrigação, mas ele foi com o desejo de ter um bom voo. E ele entra no avião. Então todos começam a se assentar, todos estão se organizando, mas aquele jovenzinho ele está inquieto em seu banco. Ele mexe-se de um lado para o outro e ele procura uma aeromoça e então ele faz um sinal para a aeromoça. E a aeromoça se dirige então ao encontro daquele jovem menino. E aquele jovem menino cochicha uma coisa no ouvido dela. Ele queria fazer um pedido para ela. Ela então sai e vai em direção à cabine do avião. E lá da cabine do avião ela faz um sinal. E ela diz: vem. O menino imediatamente ele desprende do cinto e vai correndo ao encontro da cabine do avião. Ele entra na cabine do avião e lá ele passa alguns minutos junto do piloto. Naqueles minutos que ele teve ali junto com o piloto mostrou cada botão, cada detalhe, cada movimento do virar do avião. Cada movimento que a asa faria conforme ele apertaria em determinado botão. Este botão serve para subir, este botão serve para descer. Com este botão eu me comunico com vocês. Enfim, ele mostrou cada detalhe para aquele jovenzinho. E quando aquele jovenzinho então ele retorna para a sua poltrona, para o seu banco, ele está tão entusiasmado, ele está tão alegre, tão feliz, que o seu sorriso está lá na orelha. Os seus olhos estão arregalados. E a viagem começa. Só que todo mundo está muito tranquilo, esperando que seja uma boa viagem.
Mas aquele menino não, ele está eufórico. Ele está tão eufórico que a cada movimento que o piloto faz do avião subindo, ele fica lembrando: agora o piloto fez isso, agora o piloto apertou aquele botão, agora ele está virando daquele jeito, agora ele fez isso. Cada movimento da asa, ele se lembra das palavras do piloto. E assim aquele menino curte aquela viagem de uma maneira tão incrível, que ninguém mais lá conseguia sentir o que ele estava sentindo. Então o avião enfim pousa e o menino não se aguenta e ele vai então para a cabine e ele chega perto do piloto e ele diz algo para o piloto. Sabe o que ele diz? Ele não diz: eu tive um bom voo, parabéns, o senhor nos dirigiu a um bom voo. Mas ele chega perto do piloto e ele diz assim: quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Queridos, o que isso tem a ver com vir para o culto, vir para a igreja? Nós estamos no culto porque o nosso desejo é ser parecido com Deus. Jesus Cristo, ele veio a este mundo para nos lembrar que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E que a cada vez que eu entro na igreja, o meu desejo não deve ser de ter um bom culto, muito menos por obrigação. Mas o meu desejo deve ser: eu preciso, eu quero, eu anseio conhecer este piloto. Sabe por que muitas vezes nas viagens de avião as pessoas têm medo das coisas, daquilo que vai acontecer? Porque elas não fazem ideia dos planos do piloto. Assim nós também somos, ansiosos, medrosos, estressados com tudo aquilo que acontece à nossa volta. Porque se a gente tivesse ido conversar com o piloto, ele teria nos explicado que nós não precisávamos ter medo. Por isso, queridos, esse tempo de culto fez tanta falta para muitas pessoas. Porque muitas pessoas sabem que participar de um culto, participar de uma igreja, é se tornar cada vez mais parecido com Deus. Jesus nos convida a sermos seus imitadores. Apóstolo Paulo também nos desafia isso. E eu e você somos chamados não para ser participantes de um culto, mas para sermos imitadores de Cristo Jesus e a termos um coração igual ao de Cristo. Esse é o nosso desafio. Imagine você se por um dia você conseguisse trocar de coração com Jesus. Por 24 horas a sua rotina estaria com o coração de Jesus. Você acha que a sua vida seria diferente? O seu trabalho, o seu relacionamento, a sua família seria diferente se por um dia o seu coração fosse igual ao coração de Jesus? Será que aconteceria algo? Será que as pessoas notariam a diferença em sua vida? Eu creio que sim. Sabe por quê? Porque o nosso coração e o coração de Deus está longe de ser parecido. Se nós vamos olhar para a palavra de Deus, lá em Filipenses, ele diz assim: de sorte que haja em vós somente o mesmo sentimento igual de Cristo. Esse era o desejo de Deus, que nós tivéssemos o mesmo sentimento, o mesmo coração de Cristo. Mas nós não somos. Nós somos maus. A palavra de Deus, a gente pode comparar bem certinho o coração de Cristo com o nosso coração. O coração de Jesus era um coração puro, que não tinha maldade. Ele poderia conversar horas e horas e horas com mulheres, que ele não ia ter sido acusado de ter abusado, de ter dito palavras torpes. Jesus, ele tinha um coração humilde. Quando ele chegava num lugar e se não tinha o que comer, ele comia pão, ele comia peixe. Ele tinha humildade em seu coração. Nós não. Nós somos gananciosos. Nós não somos satisfeitos com aquilo que temos. Jesus, ele tinha um coração perdoador. Quando as pessoas o abandonaram, quando as pessoas o acusaram, ele disse: Pai, perdoa essas pessoas. Nós não. Nosso coração é vingativo. Aqui se faz, aqui se paga. Ah, Deus está vendo. A gente quer a justiça, a gente faz de tudo para destruir. Ai, Jesus não. A palavra de Deus diz que Jesus tinha um coração pacífico. Ele tinha uma paz em seu coração. Quando todo mundo estava agitado, quando todo mundo estava nervoso, naquela tempestade, naquela agonia, Jesus estava em paz, dormindo. Nós, diante das tempestades da nossa vida, nós estamos estressados, correndo de um lado para o outro.
achando culpada, a culpa da chuva, a culpa de Deus, a culpa daquele. Ai, se o meu coração fosse igual ao de Jesus em meio às tempestades. Jesus, ele tinha um coração agradecido. Toda refeição, em todo momento, Jesus dava graças. Se tinha pão, se não tinha pão, se tinha apenas peixe, ele estava agradecendo. Nós somos tão ingratos com aquilo que nós temos em nossa mesa. Nós somos tão ingratos com as bênçãos que Deus nos deu. É ou não é verdade? Outra característica do coração de Jesus era calmo. Jesus tinha um coração calmo. O discípulo que estava ao lado já pegou uma espada, já queria agir pelas suas próprias mãos. E Jesus foi lá e sarou a orelha do soldado. Veja como são as pessoas. Jesus tinha um coração cheio de paz. Uma paz que foi capaz de lá na cruz, ele não dizer assim, eu quero que todo mundo se ferre. Ele disse, Pai, perdoa essa gente porque não sabem o que fazem. E as nossas palavras são, Deus está vendo, a vingança vai ser plena. Ai, que coração tão difícil esse nosso coração. Será que é possível, queridos, ter esperança para nós? Será que é possível a gente conseguir mudar esse nosso coração? Em Efésios capítulo 4, versículo 22 diz assim, portanto, abandonem a velha natureza de vocês que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com essa nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta, perfeita e dedicada a Deus. Vejam só, a palavra de Deus nos desafia e nos convida a termos um coração, sim, igual ao de Cristo Jesus. Mas talvez a gente diga, Jaque, mas isso é impossível. Eu nasci assim, meu coração sempre foi assim, eu só tenho maldade, eu sou teimoso, eu não consigo não me estressar, eu não consigo não ser desse jeito. Eu nasci assim. Queridos, da onde você tirou essa palavra de que você nasceu assim e você vai morrer assim? Me prova na Bíblia onde está escrito. Bem pelo contrário. A Bíblia nos mostra que é possível sim nós termos uma nova vida. Basta nós olharmos para Paulo, um assassino, teve a sua vida transformada, regenerada e foi uma bênção para nós. E é ainda hoje através dos seus estudos que nós temos, todas as suas cartas. A palavra do Senhor diz que se nós entregarmos as nossas vidas a Jesus, nós já temos um novo coração. Ele passa a habitar em nós. Você sabia que você já tem o coração de Jesus? Mas basta você deixar Jesus praticar esse amor em sua vida. Você sabia disso? Existe esperança para nós, porque todos nós fomos aceitos por Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz assim, assim, se alguém que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que se fez novo. Queridos, você já tem essa nova vida, você já tem esse novo coração, mas peça para Deus te ajudar a não deixar que o mal domine esse seu coração. Gálatas 2:20 diz, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo nesta carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eis que te dou uma boa notícia de advento. Você já tem um novo coração. Você já está dentro do avião. Mas a decisão é sua. Você pode continuar frequentando, ouvindo e participando dos nossos cultos por obrigação, porque você precisa disso. Ou você pode continuar participando dos nossos cultos, ouvindo os nossos cultos e dizendo, que bom que foi este culto. Foi um culto muito bom, eu até quero voar de novo para o próximo final de semana.
Mas o meu desejo sincero para você que nos assiste, que nos ouviu, é que você tenha o desejo de conhecer o piloto e que você corra todos os dias ao encontro de Deus para entender cada detalhe dessa tua viagem neste mundo, para que você consiga ter a alegria neste mundo. As outras pessoas talvez pensaram: ai, como eu queria ter ido lá na cabine. Quantos são aqueles que não vão falar com Deus por vergonha de Deus não aceitar? Quantos de nós pensam que a gente deveria ter a vida boa que o outro tem, queria ter a alegria que aquele menino tem? É só chegar até a cabine. É só chegar bem perto de Deus e dizer: Deus, eu quero entregar a minha vida, os meus sonhos, os meus planos nas tuas mãos. E eu quero que você venha fazer morada, desfaça essa mala e habite em meu coração todos os dias. E Senhor, me ajude a que cada dia mais eu possa ter um coração igual ao teu. Que Deus assim te abençoe e que você possa tomar uma decisão em sua vida. O que você deseja? O que você almeja para a sua vida? Bom, eu fui, graças a Deus, a misericórdia de Cristo, eu fui ao encontro da cabine. Relutei por muito tempo, mas depois a experiência de vida com Deus, ela é inesquecível. Vai fazer você também querer ser um verdadeiro adorador do Senhor Jesus. Vai querer fazer você ser cada dia mais parecido com Jesus. Porque quem tem o coração de Jesus, a sua vida muda. Muda. Detalhes pequenos, mas muda. E as pessoas vão perceber que o teu coração é o coração igual ao de Jesus. Esse é o meu desejo a todos vocês. Que Deus assim abençoe e dê a todos vocês um novo coração. Amém. Bom domingo a todos. Que Deus os abençoe e renove a sua fé e o seu coração. Mas essa decisão é sua. Eu não posso te obrigar.